Seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula nós abordaremos o primeiro pilar de SEO, que envolve o conteúdo. E nós vimos na última aula que para o seu site aparecer depende de uma palavra-chave que foi digitada no campo de busca do Google para apresentar o seu site. Mas qual é a palavra-chave ideal para usar no seu site? Nós só teremos esta resposta a partir do momento que começamos a fazer um planejamento de palavras-chave e nós faremos agora, ok? Então, aqui eu quero apresentar para vocês todas as etapas que serão realizadas nesta aula. Eu convido você para fazer junto comigo todas as etapas desse planejamento. Primeiro, nós criaremos uma conta no Gmail. Para quem não tem uma conta no Gmail, eu recomendo que realize. Eu vou mostrar aqui para vocês como realizar essa conta. Na sequência, vamos criar uma conta no Google AdWords para ativar o gerenciador de palavras-chave, que é o planejador de palavras-chave, que é uma ferramenta muito importante para o trabalho de SEO. Na sequência, vamos realizar uma análise do site dos concorrentes, redes sociais, Yahoo Respostas, Google Trends e Uber Suggest. Então, o primeiro ponto é criar uma conta no Gmail. Me acompanhem aqui na tela do computador, ok? É muito simples. Você só digita aqui na barra de busca www.google.com.br/gmail e vocês vão cair nesta tela aqui. Após cair nesta tela, é possível que para alguns navegadores esteja em português, no meu caso está em inglês. Eventualmente o Google faz alguns testes AB com os usuários, então pode acontecer de para você estar em português, ok? Então aqui nós vamos clicar aqui em criar a conta e após clicar nesta opção, ele vai direcionar aqui para esta tela. Nesta tela você vai inserir o seu nome, você vai inserir o seu sobrenome e vai informar qual é o Gmail que você deseja criar. Você pode selecionar qualquer informação, né? Curso Marketing Digital Avançado, o melhor, a Marketing Digital Avançado. Ou, né, vou dar um exemplo aqui, o melhor curso de marketing do Brasil. Então, criei aqui o login. Caso tivesse selecionado uma palavra que já tivesse sido criado um e-mail, ele não permitiria que fosse criado. Então, após selecionar o domínio, nós definimos uma senha. Aqui ele vai passar as orientações. Nós vamos inserir a idade, o sexo, aqui o telefone e caso tenha um endereço de e-mail atual. Após realizar o Gmail, daí nós podemos já configurar a conta do Google AdWords. Vamos lá? Então vamos, para a gente não perder tempo, digamos que eu já tenha criado aqui, né, essa conta, na realidade eu já criei essa conta. Após criar a conta do Gmail, você vai digitar aqui, vai acessar uma nova página, e vai digitar aqui na barra de busca do Google, do navegador, www.google.com.br/AdWords. E após acessar o AdWords, você vai vir aqui para essa tela que nós estamos. Então é indispensável que você tenha uma conta no Gmail. Se você não tiver uma conta no Gmail, você não consegue ativar a sua conta do Google AdWords e nem do Google Analytics e nem do Search Console. Uma vez criado o Gmail, o mesmo login e senha para o Gmail será utilizado no Google AdWords, ok? Vamos novamente aqui para a tela do computador. Acessado aqui a tela do Google AdWords, nós clicamos aqui em acesse a sua conta e estaremos aqui nesta tela. Após clicar aqui, né, nós inserimos o login, inserimos aqui a senha e após inserir o login e senha nós estaremos aqui. Deixa eu logar aqui para vocês. Então, estamos aqui o login e senha. Ok. Estamos logados. No primeiro acesso apenas, será necessário configurar o sistema de pagamentos dentro da conta do Google AdWords. Eu recomendo sempre para os meus alunos que configurem no sistema de boleto bancário.
Por quê? Porque eu já tive alunos que cadastraram a conta do Google AdWords no cartão de crédito e deixaram uma campanha ativa por engano. E o que aconteceu? Passou uma semana e quando eles foram perceber, tinham gasto R$ 500 que não estavam previstos. Já teve situações de uma agência que desenvolve sites aqui em Curitiba que o analista de marketing, por engano, esqueceu ou fez alguma configuração errada e gastaram mais de R$ 9.000 para um cliente deles. O que aconteceu? A funcionária teve que reembolsar esses R$ 9.000 porque estava cadastrado o cartão de crédito do cliente. Então é muito arriscado você trabalhar no Google AdWords com um cartão de crédito. Qualquer descuido que você tiver, você pode gerar gastos que não estavam previstos. Qual que é a diferença do boleto bancário? O boleto bancário, quando você vai fazer uma campanha de Google AdWords, você precisa pagar o boleto e normalmente 24 horas úteis depois o saldo já está disponível. Nós nunca faremos uma campanha para apenas um dia. Eu vou ensinar vocês, eu que vou ministrar o módulo de Google AdWords, eu vou ensinar como fazer uma campanha que gera bons resultados. E no mínimo você vai ter que fazer uma campanha no AdWords para uns 10 dias. Então não tem problema que leve 24 horas para cair o saldo do boleto, tá bom? Então vamos voltar aqui para a tela do computador. Então aqui nós observamos, né, que após fazer o login no Google AdWords, nós caímos nesta tela. Então nós podemos clicar aqui em Pule a configuração guiada. E após clicar em Pule a configuração guiada, nós vamos configurar aqui as informações desta conta. Vamos manter o Gmail que está ali, selecionar o país Brasil, fuso horário de São Paulo. Caso a sua conta não esteja marcando o país Brasil e nem o fuso horário de São Paulo, eu recomendo que você faça essa configuração. Além de fazer esta configuração, deixe ali onde está moeda em real brasileiro, ok? Vamos voltar para a tela. Vamos clicar aqui em salvar e continuar. E vamos dar continuidade à configuração do sistema de pagamento. É normal que o Google AdWords ele tem um sistema um pouco lento, então é bem normal que em algumas situações o gerenciador de anúncios do Google AdWords esteja lento. Então não se preocupe se isso acontecer com vocês. O Google AdWords, como você observa aqui, ele está mudando para uma nova versão, mas para facilitar a sua configuração, nós vamos utilizar a versão antiga. Vamos fechar aqui este campo, vamos clicar aqui nesses 3 pontinhos na área superior e vamos clicar aqui em voltar ao AdWords anterior. Esta versão é mais fácil de realizar a configuração do sistema de pagamentos. Então voltamos aqui para campanhas e agora nós vamos clicar aqui nesta engrenagem na área superior à direita e vamos clicar em faturamento e pagamentos. Então ele voltou aqui para a tela de selecionar o país, vamos manter Brasil. E aqui o tipo de conta, você pode selecionar aqui tipo de conta jurídica. Observem que eu cliquei aqui no tipo de conta, ele oferece a opção jurídica ou pessoa física. Tanto faz, né, a forma que ficar melhor para você. No nosso caso, eu vou manter a opção pessoa jurídica. E aqui onde está a pessoa jurídica, eu vou colocar o CNPJ da nossa empresa. É necessário você clicar aqui em verificar, e dele já vai puxar alguns dados aqui da sua empresa, ou se for um CPF, ele vai puxar os dados do CPF, ok? Descendo um pouco mais abaixo, observem aqui onde tem pagamentos automáticos. Nesta opção, nós selecionaremos, clicaremos aqui em pagamentos automáticos e vamos selecionar a opção pagamentos manuais. Após selecionar pagamentos manuais, vamos descer mais um pouco. Aqui onde está adicione cartão de crédito, nós vamos clicar e vamos selecionar boleto bancário. Aqui onde está especifique o valor de pagamento, nós vamos selecionar o valor de R$40, para que o Google possa gerar esse boleto.
Este valor de R$40 para o boleto bancário, ele está sendo apresentado apenas simbolicamente para que o Google AdWords permita a configuração da conta. Esse boleto não deve ser pago neste momento, ok? Mais para frente, lá no módulo de Google AdWords, aí eu vou apresentar para vocês as dicas e toda a orientação de como fazer uma campanha que sim vai poder ir para o ar, mas é muito cedo. Nesse momento o foco é SEO, ok? Então nós vamos gerar o boleto no valor de R$40, esse boleto não vai ser pago, não tem problema que o Google não vai encaminhar vocês para o Serasa e a sua conta vai ficar ativa. Vamos voltar para a tela. Após selecionar aqui o boleto bancário, pagamentos manuais, o valor de R$40, nós vamos clicar aqui em concordo com os termos e condições do Google AdWords e vamos clicar em enviar. Vamos ver aqui, opa, ele pediu aqui uma informação. Note que caso fique alguma informação pendente, ele vai sinalizar o que você precisa preencher. Então aqui eu vou colocar um telefone simbólico, um telefone que não existe. Observe que ele está com um bug na tela. Cada novo número que eu digito, ele puxa a tela para cima. É bem normal que isso aconteça quando o Google está fazendo alguns testes, ok? Então aqui eu vou digitar. Digitei estes números. É um telefone que não existe, apenas para a gente concluir o cadastro, ok? Vamos tentar finalizar aqui para ver se deu tudo certo. Agora sim, aparentemente, ótimo. Então ele conseguiu configurar, vamos clicar aqui em concluir e está configurado a conta do Google AdWords. Podemos clicar aqui em campanhas e está configurado. O Google AdWords, caso você configure no cartão de crédito ou caso você já tenha uma conta que foi configurada no cartão de crédito, ele não permite que você altere de cartão de crédito para boleto bancário. Então, se você tiver no cartão de crédito e desejar mudar para boleto, você vai ter que criar um novo Gmail e fazer uma nova configuração conforme eu apresentei aqui para vocês. Um detalhe bem importante, nós vimos que eu acessei o gerenciador antigo do Google AdWords e em um momento X ele apresentou a versão nova do gerenciador do Google AdWords, eu cliquei nos 3 pontinhos na área superior e selecionei para voltar para a versão antiga. Em alguns casos é possível que para você apareça logo que você logar no Google AdWords para que você faça uma campanha. Então o Google AdWords sempre está trabalhando com testes e para alguns usuários aparece de uma forma e para outros usuários aparece de uma forma diferente. Caso apareça para você que você precise realizar uma campanha, qual que é a minha sugestão? Realize uma campanha simbólica. Você vai ter que colocar qual que é a verba diária, você pode colocar R$10, ele vai pedir para você selecionar palavras-chave, você pode selecionar qualquer palavra aleatória, palavra casa, por exemplo, clica no botão adicionar, um pouco mais abaixo ele apresenta e pede para colocar um título e uma descrição no anúncio. Então pode colocar um título com a palavra teste, a descrição com a palavra teste, e no site de destino pode colocar qualquer site que exista. Por quê? Porque nós simularemos uma campanha, mas quando você clicar no final da tela em salvar, ele vai direcionar para a tela de fechamento ali das configurações, que você vai selecionar o sistema de pagamento, se deseja com CNPJ ou CPF. Então, logo você conclua esta campanha, você só vai precisar salvar a campanha. Caso você realize com boleto bancário, que é o que eu recomendo para você, se não pagar o boleto, não vai para o ar a campanha, ok? Então, com isso, nós concluímos a configuração da conta do Google AdWords. Essa conta do Google AdWords vai ser muito importante para que a gente inicie o planejamento de SEO. Após configurar a conta do Google AdWords, agora nós vamos iniciar efetivamente o planejamento de palavras-chave para o SEO. Me acompanhe aqui na tela do computador. Nós vamos acessar aqui a tela do Google AdWords. Então eu vou convidar vocês para clicarem aqui nessa opção de ferramentas, planejador de palavras-chave.
Dentro do planejador de palavras-chave, nós vamos analisar qual que é o volume de busca de cada palavra-chave, ou seja, quantas vezes cada usuário está digitando uma palavra específica dentro do navegador do Google. Qual é a lógica do SEO? Primeiro, nós precisamos identificar qual é a palavra mais pesquisada no Google para o seu negócio e, na sequência, nós vamos utilizar esta palavra dentro da arquitetura da informação do seu site, ok? Então vamos lá para o Google AdWords. Então, nesta tela, observem que tem aqui uma faixa vermelha informando que o seu saldo acabou, mas não tem problema. Esta foi uma conta nova que nós criamos para o planejamento do SEO. Provavelmente, para você também vai aparecer essa mensagem, mas não tem problema nenhum. Para o planejamento de SEO, nós conseguiremos utilizar o Google AdWords mesmo sem pagar nenhum boleto, mas é claro que o Google sempre vai estar convidando você para pagar um boleto e realizar campanhas patrocinadas. Algo muito importante para eu destacar: o planejador de palavras-chave, que é algo que a gente vai utilizar agora, ele foi criado para realizarmos campanhas dentro do Google AdWords. Mas os profissionais de SEO, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a utilizar essa ferramenta para as otimizações de SEO, mas não é a finalidade original para a qual o planejador foi criado. Mas se é uma ferramenta que vai nos ajudar no SEO, é óbvio que vamos utilizá-la, ok? Então vamos lá. Então, o que nós vamos fazer? Aqui dentro do Google AdWords nós temos 3 opções, Nós temos aqui nessas primeiras opções: procurar novas palavras-chave usando uma frase, um website ou uma categoria. Nós temos aqui exibir tendências e dados de volume de pesquisas. E nós temos multiplicar listas de palavras-chave para receber novas palavras. Nesse início do planejamento, nós vamos usar esta primeira opção. E, dentro disso, nós vamos fazer uma análise do site dos concorrentes, ok? Nesta primeira opção, o que vai acontecer? Nós vamos inserir o site de um concorrente, o Google vai analisar aquele site e vai apresentar sugestões de palavras-chave. Muitos alunos me perguntam: Elton, mas o Google está trazendo as palavras que estão no site do concorrente? Não necessariamente. Ele faz uma análise nesse site e vai te apresentar sugestões. Nessa primeira fase do planejamento, provavelmente pode aparecer muitas informações que não são tão relevantes. Então, o que a gente vai fazer? Vamos analisar o site do concorrente e, na sequência, nós vamos peneirar. Vamos excluir as palavras que não forem relevantes, ok? Vamos lá para a tela? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui nessa opção, procurar novas palavras-chave, vamos clicar ali, e aqui ele apresenta alguns campos que devem ser preenchidos. Eu vou utilizar o exemplo de uma escola para trabalharmos com cursos de fotografia. Então eu vou acessar aqui outra página do Google, vou selecionar aqui um site aleatório, então google.com.br, vou digitar aqui para vocês curso de fotografia. Vou pegar aqui um site logo abaixo, vou pegar este site aqui e vou copiar esta URL. Vou acessar aqui o planejador de palavras-chave e aqui onde está a sua página de destino, eu vou utilizar esta URL, ok? Nesta URL, o que nós vamos fazer? Eu vou pedir para o Google analisar esse site e apresentar sugestões de palavras-chave. E eu vou incluir aqui em seu produto ou serviço, curso de fotografia. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou falando para o Google que eu desejo que ele analise aquele site que eu informei ali no campo de busca e também que ele leve em conta aquela palavra-chave que eu coloquei no campo acima. Após feito isso, eu vou pedir sugestões para o Google de palavras-chave, ok? Então vamos lá. Então eu defini aqui qual que é o produto ou serviço. Nesse exemplo eu vou trabalhar com curso de fotografia.
A sua página de destino eu já coloquei um site aqui como exemplo. E aqui a categoria do seu produto eu não vou utilizar. Descendo mais um pouco, aqui onde está segmentação, todos os locais, o que isso representa? Isto representa qual é o local que o Google vai fazer a pesquisa para nos apresentar sugestões. Eu posso selecionar Brasil e aí o Google vai analisar em todo o Brasil sugestões de palavras-chave e qual é o volume de busca. Aqui é um detalhe bem importante. Se você vende um produto só para uma cidade, o ideal é que você selecione a cidade em questão ou o estado, se você vende para todo um estado. Por quê? Porque o Google vai dar sugestões de palavras-chave. Ótimo. Só que além dessas sugestões, ele vai apresentar o volume de pesquisas. Quantas pesquisas acontecem por mês daquela palavra-chave. E se você vende só para uma cidade, não adianta você saber o volume de pesquisas para o Brasil inteiro. Você vai ter uma falsa impressão do potencial de uma palavra-chave, ok? Então se atente a isso. Se você só vende para uma cidade, então selecione aquela cidade. Se você vende para o Brasil inteiro, uma loja virtual, insira o Brasil. Vamos voltar para a tela? Então aqui, segmentação, ao invés de deixar todos os locais, eu vou incluir as cidades aqui onde nós podemos focar mais preciso a venda de um curso de fotografia. Então eu vou selecionar aqui Curitiba, eu vou selecionar a cidade de São José dos Pinhais, que é uma cidade aqui da região metropolitana de Curitiba. Vou selecionar apenas essas duas cidades. Mas se eu desejasse, eu poderia colocar o estado do Paraná, por exemplo. Eu poderia colocar outros estados. Eu poderia colocar a quantidade de regiões, estados ou cidades que eu desejasse. Mas nesse exemplo eu não vou selecionar Santa Catarina e nem Paraná. Eu vou manter Curitiba e São José dos Pinhais. Detalhe bem importante. Após selecionar a cidade, ou estado ou país, clique na opção Salvar, conforme eu estou fazendo agora. Caso você não clique em salvar, ele não vai salvar as configurações. Os outros campos você não precisa preencher. Então o que nós fizemos aqui? Nós pedimos para o Google, informamos um site como referência, selecionamos o nosso produto ou serviço e selecionamos a região. Após feito isso, nós vamos clicar aqui em obter ideias. E vejam o que aconteceu. O Google vai apresentar sugestões de palavras-chave e também quantas pesquisas em média ocorrem aquela palavra-chave dentro das cidades que eu defini. Vamos analisar o relatório? Então, aqui estamos nesse relatório e olhem que legal, né? Então, ele começou a apresentar aqui sugestões. Curso de fotografia online. Então, nesta primeira coluna, ele apresenta sugestões de palavras. Então, aqui, várias palavras. Já nesta segunda coluna aqui, média de pesquisas mensais, ele mostra qual é o volume de pesquisa por mês de cada palavra-chave, ok? Na sequência, nesta coluna lance sugerido, o Google apresenta qual é o custo por clique de cada palavra-chave, em média. Só que esse custo por clique é para as campanhas do Google AdWords, ok? Não vamos nos esquecer que nesse momento, esse planejamento, o custo da palavra não vai ter relevância para nós. Por quê? Porque, na verdade, a gente está fazendo um planejamento de SEO, ok? Esse custo só vai ter relevância lá na frente no módulo de Google AdWords. Vamos voltar para a tela? Então aqui observem, né, esse relatório. Só que por enquanto esse relatório ainda não está tão eficaz para nós. Então o que a gente vai fazer para facilitar a nossa análise? Nós vamos passar o mouse aqui em cima de média de pesquisas mensais, vamos clicar nessa coluna e após clicar nesta coluna, percebam o que aconteceu. Ele organizou apresentando as palavras que têm mais pesquisas para as palavras que têm menos pesquisas. Então esta é uma ação bem importante que você deve realizar. Por quê? Porque
na hora de tomar decisões dentro de SEO, um dos critérios muito importantes será qual é a palavra que tem o maior volume de busca. Ok? Então nós vamos realizar várias análises, só que um dos critérios para a nossa tomada de decisão será relacionada às palavras que têm mais pesquisas. Então se você não clicar ali na coluna conforme eu sugeri, o relatório ele vai estar todo bagunçado e você vai ter mais dificuldade para tomar decisões. Feito isso, agora nós vamos fazer o download desse relatório. Vamos voltar para a tela do computador? Então agora nós vamos clicar aqui em fazer download. Então vamos clicar aqui em fazer download, e observem que o Google apresentou 578 sugestões de palavras-chave. Vamos clicar aqui em salvar arquivo. Ele fez o download do relatório aqui embaixo e após fazer esse download, vamos clicar aqui para abrir este relatório. Olhem que legal, ele apresentou esse relatório com vários dados. Neste relatório, da forma que ele veio nativamente, ele está um pouco poluído. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos excluir algumas informações que não são relevantes e só vamos deixar as informações que facilitem a sua análise de dados, ok? Então eu vou sugerir que a gente exclua algumas colunas que não são relevantes e depois nós vamos salvar este relatório. Então, uma das colunas que não vai ser relevante para nós é essa primeira coluna, coluna A. Então, eu vou pedir para você clicar em cima da coluna A com o mouse e com o botão direito do mouse você vai pressionar e vai aparecer a opção excluir. Então, nós vamos clicar em excluir e vamos excluir a coluna A. Ok, agora vamos passar o mouse aqui entre a coluna A e B e vamos dar 2 cliques. E agora nós conseguimos visualizar todas as palavras do relatório. Na sequência, essa coluna B, vamos clicar aqui em cima com o botão esquerdo do mouse e aqui vamos excluir esta coluna. Botão direito do mouse, excluir. Na segunda coluna, vamos passar o mouse, 2 cliques. E o que nessa coluna ele apresenta? Qual é o volume de pesquisa destas palavras-chave? A terceira coluna apresenta a competição dentro do Google AdWords. Eu já explico para vocês o que significa. E na última coluna aqui, sugestão de clique. Quanto em média que nós vamos pagar em cada campanha de Google AdWords para a palavra em questão. Então, nós vamos clicar aqui em cima na coluna E. Vamos segurar o mouse e vamos arrastar até aqui a coluna K. Estas colunas não serão importantes para nós. Então nós vamos clicar aqui com o botão direito e clicar em excluir. Agora sim, o nosso relatório está começando a ficar com as informações que nós desejamos. Então nós vamos fazer o que agora? Só vamos alterar o título de cada coluna para facilitar para você ali identificar o que representa cada informação e na sequência nós já vamos salvar este relatório. Então vamos lá. Então aqui onde está nessa primeira coluna Keyword, nós vamos deixar palavra-chave. Na segunda coluna nós vamos deixar volume de pesquisa mensal. O que significa o volume de pesquisa mensal? Quantas vezes aquela palavra-chave está sendo pesquisada por mês. Observem que neste relatório ele está apresentando um volume que tem uma variação de 100 a 1000, de 10 a 100. Por quê? Porque o Google AdWords, quando você acaba de criar uma conta, ele não te oferece dados exatos. Ele só vai oferecer dados exatos para pessoas que estão anunciando com uma certa frequência dentro do Google AdWords. Por que ele fez isso? Porque algumas empresas estavam se apropriando da ferramenta do Google para vender esse tipo de informação. Então, para evitar que isso acontecesse, ele começou a limitar os dados e apresentando informações com um intervalo que acaba não te dando uma informação tão precisa. O que é o ideal se você deseja ter dados exatos? Começar a anunciar dentro do Google AdWords. Mas isso você vai aprender no nosso curso e vai ter um momento certo para isso, ok? Vamos voltar aqui para a tela. Então aqui, volume de pesquisas mensal.
aqui nesta coluna C, competição, vamos deixar. O que significa esta coluna? Competição. Esta coluna significa quantas pessoas ou empresas estão comprando aquela palavra-chave dentro do Google AdWords. Quanto mais próximo do número 1, maior é a competição pela compra daquela palavra. O que isso significa? Se tem muitas empresas ou pessoas comprando uma palavra, é um indicativo que essa palavra tem mais qualidade. Daqui a pouco nós vamos entrar em outros méritos, como avaliação da qualidade da palavra. Mas isso vai ser na sequência. Vamos voltar para a tela do computador. Então aqui, competição, o que nós vemos aqui? Esta palavra-chave aqui, por exemplo, curso de fotografia. Ela tem uma competição de 0,7. Então, quanto mais próximo de 1, é um indicativo que é uma boa palavra. Por outro lado, vamos ver uma outra palavra com baixa concorrência. Aqui embaixo, a palavra fotografia tem uma concorrência de 0,04. Por que essa palavra tem uma competição tão baixa e a palavra aqui em cima, curso de fotografia, tem uma competição elevada? Por quê? Quando nós vamos trabalhar com SEO, nós precisamos descobrir a intenção do usuário ao digitar uma palavra-chave. Quando a pessoa digita fotografia no Google, o que ele deseja? Ele deseja contratar um fotógrafo? Deseja fazer um curso? Na sua opinião, qual é a intenção do usuário? Perceba que esta palavra-chave é difícil a gente conseguir descobrir qual é a intenção do usuário. Então é algo que fica um pouco confuso, né? É bem difícil da gente descobrir a intenção do usuário. Por outro lado, quando a pessoa digita curso de fotografia, qual é a intenção do usuário? Agora ficou mais fácil, né? Então, se a pessoa digita curso de fotografia no Google, provavelmente ele quer fazer um curso de fotografia ou está procurando para um amigo, para um familiar, para um filho, mas percebam que a intenção do usuário de compra fica mais claro. Então, é por isso que a palavra curso de fotografia tem uma concorrência maior, porque quem digitar essa palavra sabe o que quer e a chance de compra é muito maior, ok? Mas isso a gente vai analisar mais a fundo ainda um pouco mais para frente. Vamos voltar para a tela. Então, fizemos esta breve análise das palavras-chave, mas só para explicar o que significava essa coluna de competição, e nessa última coluna nós vamos deixar com a seguinte palavra, CPC. O que isso significa? Custo por clique. Custo por clique é quanto em média você vai pagar quando você anunciar no Google AdWords. Quando a pessoa digita no campo de busca do Google, cada clique, se você estiver anunciando dentro do Google AdWords, você vai ter um valor, como vocês observam nesse relatório. Mas você pode me perguntar, Elton, se nós não vamos fazer campanha de Google AdWords agora, por que nós estamos deixando essa informação? Simplesmente para otimizarmos o seu tempo. Por quê? Porque esse relatório que nós faremos agora, você vai utilizar lá na frente nas campanhas de Google AdWords. E é muito comum de anunciantes que não têm muita experiência no Google AdWords, paga um boleto, vai lá, seleciona qualquer palavra, vai fazer campanha e não tem bons resultados. Mas vocês vão perceber que é necessário uma análise crítica muito intensa para poder definir qual é a melhor palavra para você. Então, para economizar o seu tempo, vamos fazer o planejamento agora, mas esse planejamento ele vai ser útil tanto para o SEO como para o Google AdWords lá na frente. É por isso que a gente já vai deixar essa informação no relatório, tá bom? Então vamos lá para finalizar esse relatório. Então, feito isso, eu gosto de deixar o relatório bem organizado, Então essas informações são suficientes. Então vamos selecionar aqui estas colunas, vamos deixar centralizado. E aqui eu quero apresentar uma sugestão para vocês. Nós vamos apresentar uma metodologia exclusiva de SEO para vocês, onde nós não vemos o SEO como uma ação única. Ele pode ser usado para vários objetivos e nós vamos, na sequência, qualificar essas palavras-chave. E para isso nós vamos utilizar cores, para ficar mais didático e mais fácil de você conseguir distribuir palavras para objetivos distintos.
Só que quando você baixa o arquivo do Google AdWords, ele não vai permitir que você salve com as cores. Então o que a gente vai fazer? Vamos abrir uma nova planilha de Excel e vamos copiar esse relatório e colar nesta nova planilha de Excel. Ok? Desta forma, na nova planilha de Excel, sim, nós vamos conseguir separar por cores e estar segmentando por objetivos esse relatório. Vamos voltar aqui para a tela do computador. Então, conforme eu destaquei, vamos abrir uma outra planilha em Excel. Vou clicar aqui embaixo, vou digitar Excel, vou abrir aqui uma nova planilha do Excel e agora sim, eu vou voltar aqui para esse relatório, vou clicar na coluna A, B, C e D, aqui em cima, porque dele já seleciona todas as palavras. Vou pressionar Ctrl C, vou vir aqui nessa outra tela, Ctrl V. Observem que o relatório já veio pronto, né? Então este outro relatório aqui do Google eu vou fechar ele, que eu não vou mais utilizar. E nesta nova planilha aqui sim que nós faremos todo o trabalho. Então, para deixar esse relatório bonito, eu gosto de clicar aqui nessa coluna à esquerda, vou deixar pintar as colunas aqui de branco para ficar mais bonito o relatório. E agora aqui eu vou selecionar essas colunas iniciais, vou centralizar aqui, vou pintar aqui esse menu para ficar mais bonito aqui, mais organizado. Cliquei aqui nessa opção aqui. Todas as bordas, vou deixar em negrito, para ficar bem fácil da gente analisar essas informações. Eu gosto de clicar aqui também na coluna B, C e D e deixar centralizadas as informações para ficar bem bonito e fácil de analisar. Vou selecionar aqui essas palavras-chave, vou vir até aqui embaixo e vou clicar aqui em incluir bordas, todas as bordas, ok? Agora sim nós podemos salvar este relatório. Vou clicar aqui em arquivo, salvar como, este PC, deixa eu clicar aqui em cima, área de trabalho, eu vou salvar esse relatório com o nome de Relatório SEO Concorrentes e vou salvar. Feito isso, está pronto esse nosso primeiro relatório de SEO. Então aqui observem como que eu salvei esse relatório. Então eu peguei aqui e salvei com o nome, salvar como, este PC, eu vim aqui na área de trabalho e defini aqui relatório SEO concorrentes e salvei. Com isto, nós concluímos este primeiro relatório. Neste primeiro relatório, nós pedimos para o Google ali algumas sugestões de palavras-chave e na sequência, na próxima aula, a gente vai dar continuidade nesse relatório e vamos iniciar uma pesquisa um pouco mais qualificada, uma pesquisa mais manual, onde nós vamos individualmente colocar cada palavra-chave que nós temos curiosidade para saber o volume de pesquisa delas, ok? Nos vemos na próxima aula.